o São Paulo hoje tem que correr muito para segurar o emprego do Rogério Ceni? Como é que é a questão em relação a fica ou não fica do Rogério, independentemente do resultado hoje contra o Puerto Cabello pela Sul-Americana? Ontem, a informação, eu acho que assim, o Rogério, nesse momento, nesse momento o Rogério caiu. A questão é saber qual é a data da saída. Isso é irreversível? Talvez não seja. Eu vou dar 2 exemplos aqui de situações que eu já vi que pareciam irreversíveis e não foram. Tele Santana no São Paulo em 92, estava demitido depois de tomar 5 derrotas seguidas, ficou e foi campeão do mundo. E o Filipão em 98, o Paulo Angione foi convocado para uma reunião com o Gianni Grisendi na sede da Parmalat. Quando chegou na sede da Parmalat, tinha só o Mustafa Contursi. O Grisendi quis dizer, com a sua ausência, que ele deixava claro que a solução tinha que se dar do presidente do clube e do diretor de esportes da Parmalat. E o Angione vetou a demissão do Filipão. O Filipão ficou, ganhou a Copa do Brasil. Então pode acontecer isso. Mas a situação, claramente, é a seguinte. Se o São Paulo jogar bem, meter 3-0, o clima do vestiário for bom, tudo continua até a próxima derrota, até a próxima crise. Há um entendimento de que o Rogério não está conseguindo melhorar o ambiente no vestiário depois de tudo que aconteceu com o Marcos Paulo, depois da crise envolvendo o Luan, dele ter dito que o Luan estava afastado até renovar seu contrato. Tudo isso criou uma dificuldade de liderança dentro do São Paulo. Então, o que muita gente diz é que, por exemplo, o Rogério é capaz de ter uma vitória de 5-0 contra o Puerto Cabello, do estado Carabobo, na Venezuela, e entrar no vestiário e dizer: vocês foram muito bem hoje porque era o Puerto Cabello. Se fosse um jogo grande, vocês não jogavam. E nesse caso, você reforça um clima tenso, um clima difícil. E nesse caso, ele pode sair até com vitória. Agora, o que está claro é que os jogadores acreditam no trabalho do Rogério. O que não está bom é o ambiente com o Rogério. É a liderança do Rogério. Porque uma frase que era dita quando o Rogério era treinado pelo Leão era que o Leão se impunha pelo medo e quando acabava o medo não tinha mais trabalho. Isso se fala só uma parte sobre o Rogério, porque se diz que o Rogério está se impondo pelo medo, mas quando acaba o medo tem trabalho. Todo mundo continua reconhecendo no Rogério um técnico com grande qualidade de treinos, de parte tática, é criativo, é inteligente, tem um potencial como treinador estupendo. O que ele não está conseguindo fazer é liderar, sem ser o chefe, sem impor essa liderança. Impõe a sua chefia e não a sua liderança. Então o ambiente do vestiário fica muitas vezes tenso e o diagnóstico é que isso não está melhorando. Por isso é que parece irreversível. Neste momento parece irreversível a saída do Rogério. Pode ser reversível? Como eu disse, o tempo mostrou Filipão e Tele Santana virando jogos que estavam perdidos. Mas hoje a situação é de que o Rogério pode sair até com vitória, dependendo do clima do vestiário. Lembrando que o Rogério Ceni tem contrato até dezembro de 2023, o contrato foi renovado no ano passado. PVC é muito mais que uma questão tática, muito mais que uma questão técnica, como você disse, é uma questão de liderança, de bastidores e até por falar em bastidores. Hoje, por exemplo, vimos o Curitiba anunciando a demissão do Antônio Oliveira, é o primeiro treinador demitido já da Série A, o português sai. E o São Paulo a mesma coisa, espera começar o Brasileiro, espera começar a Sul-Americana para quem sabe cogitar uma mudança. Se porventura essa mudança acontecer hoje ou no mais tardar nos próximos dias, você consegue enxergar um cenário imediato para o São Paulo sobre o futuro do treinador? Alguém que seja o oposto do Rogério, um nome que já seja comentado internamente, alguém que está empregado ou desempregado? Ninguém falou esse nome e quem vai dizer esse nome sou eu, Bruno, Dorival Júnior. É um nome óbvio no mercado, porque é um nome sem restrição, um nome que passou pelo São Paulo recentemente, que está desempregado, é campeão da Libertadores, e o São Paulo não tem dinheiro para ir buscar o Jorge Jesus, por exemplo, mas o São Paulo precisa dar uma resposta com um nome de peso. E o Dorival Júnior, por ser o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, é um nome de peso nesse momento. Primeiro, é importante dizer que o Rogério, eu citei, parece irreversível, mas o Rogério, nesse momento, é o técnico do São Paulo. Ele pode ganhar os 5 próximos jogos e tudo voltar ao comum e tudo voltar ao normal. Ele não está fora ainda. Mas a partir do momento em que estiver fora, o São Paulo vai precisar dar uma resposta forte, uma resposta de mercado.
sem ter tanto dinheiro, ele precisa ter uma resposta criativa. Nem é tão criativo assim contratar o Dorival Júnior, me parece um nome óbvio por causa disso. Mas quem está falando desse nome sou eu, ninguém no São Paulo ventilou esse nome para mim. E crescer, antes de passar para o próximo tema e continuar falando de treinador, entraremos logo mais no assunto São Paulo e no Flamengo, daquilo que você percebe, conhece das pessoas próximas ao Rogério, quem sabe do Rogério. O Rogério conhece e tem conhecimento desse cenário que talvez mesmo ganhando ou perdendo, o futuro dele está praticamente garantido. Ele tem essa percepção, é uma informação, percepção sua mais do lado do clube São Paulo, dos dirigentes, ou o próprio Rogério já se sente ali na corda bamba pronto para cair? Eu acho que quando ele percebe que a imprensa está comentando isso, o Rogério vê tudo, o Rogério sabe de tudo, o Rogério sabe tudo que se fala sobre ele. Então, a partir do momento em que se falou isso ontem, eu fui provocado a tentar essa apuração. O Patrick, um dos nossos editores, telefonou dizendo: olha, está circulando a história que ele pode cair antes do jogo. Então, a resposta que eu dei primeiro de tudo foi: não, ele não cai antes do jogo. O Rogério será o técnico do Porto Cabelo. Partiu daqui a conversa, tá certo? Então, não, ele não cai antes do jogo. E depois do jogo? Depois do jogo pode acontecer de meter 5-0 e tudo continuar em paz, com um clima de vestiário tranquilo. Talvez esse seja o cenário mais claro, né, Bruno? Porque ganhar do Porto Cabelo de 3-0, 4-0, jogar bem contra o Porto Cabelo, basta não ter uma crise no vestiário depois, né? Basta você não entrar no vestiário dizendo vocês só jogaram bem porque é o Porto Cabelo. Então, é relativamente tranquilo o problema não acontecer hoje. Agora, a resposta veio exatamente nesse tom. Se tiver uma crise de vestiário mesmo com vitória, acontece a saída. E o Rogério sabe disso. O Rogério sabe que o problema dele hoje é liderança. O que o Rogério, talvez o Rogério não perceba, ou não perceba ou não aceite, porque já leu isso várias vezes, que o que está pegando para o Rogério não é a qualidade técnica. Ninguém nega ao Rogério a qualidade como treinador. O que está pegando é ele ter uma liderança que impõe que os jogadores tenham o nível de profissionalismo que ele teve. E ninguém pode ser chefe de ninguém querendo que o cara trabalhe como você trabalha. Se eu for chefe do Bruno Andrade, um dia, eu não posso cobrar que o Bruno Andrade faça as coisas da maneira como eu faço. Ele vai fazer bem feito de outra maneira. Então, é esse o ponto central. É aqui que está o desafio do Rogério, e é um desafio para ele e para a carreira dele como treinador. Ele pode ser o melhor técnico do Brasil daqui a 2 anos. É incrível que a gente olha para 2 anos atrás, e o Rogério Ceni era o técnico campeão brasileiro pelo Flamengo, e o Fernando Diniz era o cara que saía do São Paulo com uma crise no vestiário. Né? O Fernando Diniz nega qualquer tipo de crise no vestiário, mas houve um problema público com o Tietê, que foi resolvido, foi solucionado. Hoje você olha para o Fernando Diniz como o melhor técnico do Brasil e para o Rogério Ceni como alguém que tem que administrar situações de vestiário. É aqui que está a inversão. Essa inversão de valores que aconteceu nos últimos 2 anos é que o Rogério precisa virar.